29 de outubro de 2014. Clássicos nesta quarta-feira começam a decidir os finalistas da Copa do Brasil. Em Minas, Robinho comanda Meninos da Vila contra o Cruzeiro, líder do Brasileirão. No Maracanã, tem choque das massas entre Flamengo e Atlético, em partida que reacende rivalidade histórica dos anos 80. Não teve jeito. Portuguesa é derrotada pelo Oeste de Itápolis e cai para a Série C do Campeonato Brasileiro. Corinthians lamenta pontos perdidos na arena durante o campeonato. E o objetivo agora não é se lamentar, e sim garantir uma vaga no G4. Valdívia permanece como dúvida para a partida contra o Bahia, apontada no Palmeiras como decisivo. E ainda, Rússia lança logotipo da Copa de 2018. E Blatter fala em fazer Mundial melhor do que o do Brasil. E os preparativos do São Paulo para enfrentar o Emelec na Copa Sul-Americana. Não troque de canal. O Gazeta Esportiva volta já. Olá, boa noite. Chegou a quarta-feira, meio da semana, e nós estaremos juntinhos até às 7 da noite com o Gazeta Esportiva. Cruzeiro, Santos, Flamengo e Atlético Mineiro começam a decidir nesta noite a vaga para a grande final da Copa do Brasil. Quem vai largar na frente? Quem vai ficar mais perto do tão sonhado lugar na Libertadores no ano que vem? O Gazeta Esportiva fez um balanço de como cada uma das equipes chega para a reta final da competição. Foram 153 jogos, 418 gols. E depois de 8 meses, a Copa do Brasil chega à reta final. Das 80 equipes que iniciaram o campeonato, restaram apenas 4. E a partir de hoje, elas começam a disputa das semifinais. Em uma delas, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã. O time carioca, que enfrentou uma crise no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, entrou nos trilhos com a chegada de Vanderlei Luxemburgo. O risco do rebaixamento, mesmo que pequeno, ainda existe. Por isso, o título da Copa do Brasil salvaria o ano do rubro-negro. Não esquecendo também que essa conquista, se vier, seria histórica. Nunca uma equipe venceu 2 edições seguidas nesta competição. O Flamengo levantou a taça em 2013. O Atlético é o único dentre os 4 semifinalistas que ainda não tem uma Copa do Brasil no currículo. Até o meio do ano, o time ainda vinha sentindo aquela famosa ressaca do título da Libertadores no ano passado. Mas foi nas mãos do contestado Leverkusen que o Galo parou de oscilar e iniciou uma arrancada nas 2 competições. No Brasileiro, a equipe encaixou uma sequência de vitórias e entrou no G4. Hoje é o terceiro com muito mérito. E na Copa do Brasil, o time ganhou muita moral depois da virada espetacular para cima do Corinthians nas quartas de final. Dificilmente não veremos o Galo na Libertadores em 2015. Do outro lado, o Santos vai até Minas Gerais visitar o Cruzeiro com o status de melhor ataque da competição. São 22 gols. Além disso, o garoto Gabriel é o vice-artilheiro com 5. Porém, a carta na manga do Peixe contra o melhor time do país no momento não é o jovem atacante, e sim um velho conhecido, Robinho. Claramente, com a chegada dele, o Santos melhorou muito nos 2 campeonatos. No Brasileirão, o G4 ainda está um pouco distante, por isso as fichas estão na Copa do Brasil. E para aqueles otimistas, na única conquista santista deste torneio, Robinho foi um dos protagonistas. Quem sabe o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Só que para isso a equipe tem que desbancar o Cruzeiro. Melhor equipe do Brasil há mais de um ano, a Raposa tem no forte elenco o principal trunfo para vencer as 2 competições. Mesmo com os recentes vacilos no Brasileiro, o time de Marcelo Oliveira só depende dele para ser bicampeão. E na Copa do Brasil, a motivação pode estar na conquista do 5º troféu, o que o tornaria o maior campeão do torneio. Ou seja, só uma hecatombe tira o Cruzeiro da Libertadores do ano que vem. Com tudo isso, uma coisa é certa. Neste novo formato, a Copa do Brasil tem a capacidade de unir as equipes em um pensamento. Todos os problemas de um ano todo podem ser solucionados com um simples gesto. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, fase final de Copa do Brasil.
Se a gente considerar o Campeonato Brasileiro por pontos corridos e a campanha dos times, obviamente os grandes favoritos para fazerem a decisão são Cruzeiro e Atlético Mineiro. Seria uma final, digamos, com rivalidade local, uma final mineira. Mas na Copa do Brasil, nem sempre essa regularidade prevalece. Tanto que no decorrer da história nós já tivemos Santo André campeão, já tivemos o Paulista de Jundiaí campeão, o próprio Criciúma campeão, Ceará fazendo final, Figueirense fazendo final, Curitiba por 2 anos fazendo final. Então você tem possibilidades justamente por ser um torneio de mata-mata. Então, de repente, um time um pouco mais fechado, uma noite feliz quando consegue um resultado surpreendente e largo, uma vitória por 2-0, 3-0, pode fazer a diferença uma vitória como essa. Por isso, não dá para você cravar Cruzeiro e Atlético. O Santos tem condições de surpreender, ainda mais com o time rápido que tem, de repente fechadinho, como costuma jogar, o Santos pode explorar o contra-ataque e eliminar o Cruzeiro. E o Flamengo tem camisa, né? A gente tem visto o Flamengo aí, o ano passado, por exemplo, ninguém dava nada para o Flamengo. O Mano Menezes, inclusive, havia deixado o Flamengo, dizendo que os jogadores não entendiam o que ele queria. E quem foi campeão da Copa do Brasil? Pois é, o Mengão, que aí está capengando na zona intermediária do Campeonato Brasileiro. Garrafa, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu, em partes, concordo com o que disse o Celso, né? Na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, como ele bem destacou, não é novidade nenhuma termos uma surpresa como campeão, como já aconteceu em outras oportunidades. Mas, para mim, aí já vou para uma outra linha de raciocínio, para mim não será nenhuma surpresa em termos de Flamengo e Santos, até pelo que o próprio Celso destacou, né? São equipes se não vivem um bom momento dentro do Campeonato Brasileiro, numa reta de chegada, numa decisão, são equipes que já venceram a Copa do Brasil. Não é fácil. Por melhor que seja o momento do Atlético, pela força que o Atlético terá no jogo da volta, como foi contra o Corinthians, onde acabou invertendo um resultado que era extremamente favorável à equipe paulista, o Flamengo tem tudo para fazer hoje um bom resultado e depois decidir lá em Belo Horizonte contra o Galo, né? E mais, tem para mim, na minha opinião, o troféu Mesa Redonda, inclusive, está aberta a votação, né? Tem para mim o melhor técnico da competição, Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo realmente está fazendo um ano brilhante, tirou o Flamengo da zona da confusão, voltou a ser aquele Vanderlei que a gente tanto conhece e há quem diga até que é um dos nomes para dirigir o Corinthians na próxima temporada. O Santos está na mão do Anderson Moreira no Brasileirão, ele deu um arranque, mas sentiu um pouquinho, acabou se complicando e por isso o Santos também tem uma equipe muito jovem, o Cruzeiro não está vivendo a grande fase que o acompanhou durante todo o ano, está no momento de oscilação, o Santos pode tirar proveito, então são 4 grandes camisas que, exceção a do Galo, já venceram a Copa do Brasil e para mim é tudo aberto, então hoje, acredito inclusive até numa vitória se tivesse que apostar, uma vitória do Flamengo em cima do Galo, e o Santos pode até fazer um empatezinho lá e depois decidir na Vila. Muito bem, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje: quem é o favorito para conquistar a Copa do Brasil? Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro ou Flamengo? Muito bem, quero saber agora a opinião de Celso Cardoso e Osmar Garrafa. Cruzeiro. Atlético. Garrafa. Cruzeiro e Atlético. Muito bem, você que está em casa... Quem sabe não é uma final, né? Cruzeiro e Atlético. Ia ser bonito, o que seria um bom para os clubes aí que estão brigando no G4, né? Porque abre vaga. Se um dos dois for campeão e eles estão no G4, abre aí o quinto colocado do brasileiro, de repente ficando com uma vaga, né? Isso poderia beneficiar, por exemplo, o Corinthians, Internacional. Bom, você que está em casa, entre no site e vote. A gente quer saber a sua opinião. O resultado sai no final do programa de hoje. No São Paulo, o técnico Muricy Ramalho deve contar com o que tem de melhor para enfrentar o Emelec amanhã às 8h15 no Morumbi. O repórter Fernando Gavini acompanhou o treino do Tricolor agora à tarde no CCT da Barra Funda e é para lá que nós vamos ao vivo, onde acontece a coletiva do volante Souza. E pretende ser assim até o final do ano. E em relação aos títulos, eu acho que, não só eu, acho que todo mundo está obcecado por título. O Rogério está parando, ele é obcecado por título. E, imagina eu no você, todo mundo deve ser obcecado por título. Eu sou muito, quero vencer porque eu nunca venci uma competição do tamanho da Sul-Americana aqui no Brasil, passei pelo Vasco, pelo Grêmio. Lá no Porto, sim, tive títulos expressivos, aqui no Brasil não. Então eu estou querendo muito esse título da Sul-Americana para ficar marcado também na história do São Paulo. A gente passa aqui por dentro da concentração, a gente vê quadros ali de inúmeros anos, de inúmeros jogadores que passaram por aqui e estão marcados ali porque foram campeões. Então eu creio que esse grupo tem essa mentalidade de ficar marcado também para que daqui uns anos a gente possa passar ali e ver a nossa foto ali também.
Souza, aqui ó, você falou que está obcecado e o Rogério também. Até que ponto, a gente sabe que é a última chance do Rogério ganhar um título, até que ponto o Rogério pressiona vocês para isso e como que é essa pressão, entre aspas, dele e o que você conhece do Emelec? Em relação ao Rogério, a pressão dele é normal, a pressão de capitão. Mesmo se ele não fosse parar, existiria a pressão porque ele quer ser campeão sempre. Mas realmente é uma ocasião especial para ele por estar parando e sendo coroado com o título por tudo que ele já fez pelo São Paulo. Então acho que não existe essa pressão e a gente não sente essa pressão. O que a gente sente é que ele quer ser campeão como todos nós e ele nos motiva. Ele, antes de entrar em campo, tem sempre palavras sábias para nos motivar, para entrar um pouco mais motivado. E em relação ao Emelec, a gente conhece porque a gente viu o tape do jogo deles, a gente assiste, sabe que é uma equipe qualificada, não é boba. Então, hoje não existe mais equipe boba, as equipes sul-americanas são muito boas. Portanto, na Libertadores aí, o Brasil saiu precocemente. Então, a gente sabe que não é mole, só que a gente tem total condição de vencer aqui e lá. Então, tem que manter a humildade, assim como foi contra o Aspato. Tivemos os 2 jogos com um jogador a menos e conseguimos vencer. Então, é uma prova de superação que com 11 a gente também tem total condição de vencer. Ô Souza, você falou no começo da coletiva que deseja que o São Paulo tenha a mesma pegada do jogo contra o Goiás, ataque desde o começo, consiga fazer gol no começo para facilitar. Mas como você imagina que esse Emelec que você disse conhecer vai jogar contra o São Paulo? Você acha que é um time que vai ficar lá atrás, marcando? O que você imagina da proposta de jogo que vocês vão ter pela frente? Pelo que eu vi no jogo que eles jogaram até contra o Goiás, fora de casa, é óbvio que eles estavam perdendo, já começaram perdendo o jogo porque perderam em casa. Só que eles foram para cima, mesmo jogando fora de casa, eles foram para cima mesmo com 1-0. Eles continuaram em cima tentando vencer. Então acho que não vai ser diferente aqui, eles não vão vir atrás, mesmo sabendo que a equipe de São Paulo é perigosa, eles não vão vir para ficar atrás, vão tentar jogar. E o que a gente tem que fazer é surpreendê-los a todo momento para, como eu falei, tentar abrir o mais rápido possível vantagem para ter um pouco mais de tranquilidade na partida. E o problema da Sul-Americana é que você não pode descuidar em nenhum momento. Se tiver 3-0, você tem que manter esses 3-0, porque qualquer gol que eles façam pode dar uma condição muito melhor para eles no segundo jogo. Souza aqui. Muito bem, vimos aí a coletiva do volante Souza que está acontecendo agora, nesse exato momento. Garrafa, quer comentar? Eu até estava ontem lá no São Paulo também e a expectativa do time de São Paulo, obviamente, além da vitória, é tentar fazer uma boa diferença. Porque jogar lá em Guayaquil não será tarefa das fáceis, não. O Corinthians já experimentou essa sensação em 2012. É um caldeirão, né? Se o São Paulo fizer um resultado amargo aqui, se tropeçar e acabar até empatando, a situação pode se complicar. Obviamente, o São Paulo tem um elenco maior, o São Paulo é o favorito nesse duelo, mas há um equilíbrio pela decisão acontecer em Guayaquil. E o São Paulo estar dividido aí em 2 frentes, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Daquilo que a gente tem de informação do que o Gavino nos passou, o Luiz Fabiano e o Deril suspensos ficam de fora, já são desfalques importantes no meio campo, Paulo Miranda e Kaká à disposição, o Pato ainda continua e está sendo preservado para o jogo do final de semana, e o Tolói parece que apresentou também uma lesão é dúvida para o jogo de amanhã. É um São Paulo com problemas, mas entendo que dá para vencer e tomara, né, para a torcida São Paulina, que o São Paulo possa fazer uma boa diferença, pelo menos 2 ou mais gols, Celso. Sem dúvida, acho que o jogo-chave é em São Paulo, né, é o jogo daqui, o São Paulo tem que construir uma diferença de pelo menos 2 gols. Contra o Aspato foi um placar mínimo e ganhou depois lá no Chile. Mas só que o Aspato é outra... Exatamente, a situação é outra. Jogar em Guayaquil, apesar de não ter a altitude de Quito... Não tem, mas nunca foi muito tranquilo. Então, mas o São Paulo é favorito no confronto. E acho que também, se tiver que poupar alguém, eu acho que o momento sugere poupar no Campeonato Brasileiro. Acho que tem que ir com força máxima na Copa Sul-Americana. É o caminho mais fácil para conquistar a vaga na Libertadores. E convenhamos, o Campeonato Brasileiro, São Paulo também está bem. E amanhã colocar o que tem de melhor. Se talvez fizer um bom resultado, aí em função do Campeonato Brasileiro, você pode até tirar do jogo da volta da viagem desgastante. Mas amanhã o momento agora é força máxima. Não tem outra alternativa. E só complementando a informação que o Garrafa deu, o Rafael Tolói está com esse incômodo na coxa esquerda e não vai enfrentar mesmo o Emelec. Ele não fará exame de imagem, vai ficar de repouso para tentar se recuperar. Antônio Carlos formará a dupla de zaga com Edson Silva. Informação agora às 6 da tarde. A Portuguesa viveu na noite desta terça-feira o pior momento dos seus 94 anos de história.
Faltando ainda 5 rodadas para o final da Série B, a equipe perdeu do Oeste por 3-0 e foi rebaixada para a 3ª divisão do futebol brasileiro. Veja os gols. Em Itápolis, Denis, aos 31 minutos, abriu o placar, Oeste 1, Portuguesa 0. Reis, no segundo tempo, aos 11 minutos, ampliou para o time da casa, 2-0. E Cristiano, aos 21, definiu o placar, Oeste 3, Portuguesa 0. Olha, era anunciada já a queda da Portuguesa para a Série C, por incrível que possa parecer, mas ontem, quando veio a confirmação, realmente a sensação é muito ruim, porque assim como o Juventus da Moca, da nossa Michele, a Portuguesa também tem um carinho muito grande de todo o torcedor do futebol paulista, de nós que militamos no futebol, nós que iniciamos carreira, quantas coberturas foram feitas e continuarão sendo feitas na Portuguesa, mas a situação é muito triste. Acho que é o momento da Federação Paulista de Futebol, que ganha muito dinheiro com os clubes, bater lá na porta da Portuguesa e ver se está precisando de alguma coisa, sabe, Celso? Eu entendo que a responsabilidade é da diretoria, das gestões que por lá passaram, claro, não estou eximindo não, mas na hora que o clube é o afiliado da federação, o clube é o afiliado, mas na hora do afiliado mesmo precisar alguém para estender a mão, a Federação Paulista de Futebol acho que tinha sim a obrigação, até porque ela se enriquece muito com os clubes, ter uma conversa, ver o que se pode fazer, porque é um clube de muita tradição, de muita história, de uma colônia enorme na cidade de São Paulo e que se nada for feito, vai fadar ao sumiço, Celso. Vai desaparecer a Portuguesa, lamentavelmente. Garrafa, nessa questão, eu tenho severas críticas aos dirigentes do futebol brasileiro, CBF, Federação Paulista de Futebol. As federações, de maneira geral, elas não ajudam o clube. Elas só exploram os clubes na maioria das vezes. Mas nesse caso, a Portuguesa está pagando pelos próprios erros, pelos erros dos seus dirigentes. Olha aí no decorrer da história, quantos jogadores a Portuguesa não formou e não vendeu. Começando lá atrás, com o próprio Denner, passou por Zé Maria, por Zé Roberto, por Leandro Amaral, por Rodrigo Fabri, enfim, tem uma lista aí de jogadores. A Portuguesa tem uma belíssima história. E a Portuguesa está pagando pelas péssimas administrações, é verdade. A gestão anterior, a atual gestão que pegou a Portuguesa numa queda para a 2ª divisão, essa coisa muito mal explicada do final do ano passado, quando a Portuguesa escalou o jogador de maneira irregular, sabe, tudo muito nebuloso, e agora está aí, pagando com o descenso para a 3ª divisão. O Fluminense já caiu para a 3ª divisão e já se recuperou, o Vitória já caiu para a 3ª divisão e se recuperou, o próprio Bahia, quer dizer, a Portuguesa eu acho que tem salvação, mas ela passa pela lisura administrativa. E aí eu acho que independe da Federação Paulista de Futebol. Gestões sérias, que levem o clube a sério. A Portuguesa, o que fizeram com a Portuguesa é triste, porque os dirigentes estão nem aí. Cada um tem os seus negócios, tem as suas coisas, agora o torcedor está padecendo. Não são tantos torcedores assim, não é um clube de massa como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, mas tem os seus apaixonados, tem uma torcida fiel, tem garotos torcedores da Portuguesa, quer dizer, e eles merecem ser respeitados, coisas que os dirigentes da Portuguesa não fizeram e não fazem. Não fazem. Mais 2 partidas foram realizadas ontem pela 33ª rodada da Série B. Em Lucas do Rio Verde, o Luverdense venceu o Avaí por 3-1. Em Santa Catarina, o Joinville assumiu provisoriamente a liderança da competição ao ganhar do Bragantino. E em jogo atrasado da 31ª rodada, o Santa Cruz goleou o Vila Nova e assumiu a 5ª colocação. Veja os gols. Na Arena Pernambuco, o Santa Cruz venceu o Vila Nova e entrou de vez na briga pelo acesso. No primeiro tempo, Renan Fonseca, Danilo Pires e Léo Gamalho abriram 3-0 no placar. No início do segundo, Leonardo descontou para o Vila. Mas Léo Gamalho, outra vez, e Queno garantiram a vitória por 5-1. E o Joinville bateu o Bragantino por 1-0 com este gol de Rogério e assumiu a liderança provisória da Série B com 63 pontos. Com o resultado, o time catarinense ficou muito perto da Série A em 2015. Depois do grande sucesso que foi a Copa do Mundo no Brasil, a Rússia tem o desafio de abrigar o campeonato mundial do esporte mais popular do planeta. E foi fora da Terra, sim, foi fora do planeta Terra, o lugar que os russos escolheram para revelar o logotipo da próxima Copa. Depois da Copa do Mundo no Brasil, o novo palco do principal evento esportivo do planeta será a Rússia. Em 2018, o país de dimensões continentais será a sede da Copa do Mundo.
Nós acabamos de fazer uma Copa do Mundo excepcional no Brasil. E na Rússia, em 2018, será melhor. Isso porque o futebol vai melhorar nesses 4 anos. Tenho certeza que faremos uma festa maravilhosa com todos os continentes. As seleções vão começar a se preparar agora para ficarem prontas quando chegarem à Rússia. Um evento realizado em Moscou, capital da Rússia, teve na apresentação do logo do próximo Mundial o ponto alto. O emblema foi escolhido por um júri especial e divulgado com direito até a contagem regressiva por 3 astronautas da Estação Espacial Russa. Quem pode, pode. Faz a contagem regressiva numa nave espacial. Chique, né? É claro. É montagem, é mentira. Não é mentira. Os cosmonautas não são astronautas, né? Porque russo, Felipe Barbosa me explicou que é cosmonauta, não é astronauta, só porque é russo. Tem louco pra tudo, né? E aí, Garrafa, você gostou do desenho do logotipo? As redes sociais já brincaram, né, com o logotipo aí. Parece aquele barbeador eletrônico, não parece aquele? Parece, tem um desse lá em casa. Tem um também parecido. Não é igualzinho que você tem lá? É parecido. Meu marido também tem um desse, olha lá. Enfim, tá aí, tá valendo. Olha, eu vou falar pra você uma coisa. A FIFA pode ter todos os defeitos, mas que é uma empresa, pensa numa empresa organizada, é a FIFA. Tudo funciona. Os caras já estão, já está tudo encaminhado para a próxima Copa do Mundo. Não estou discutindo o lado aí de dinheiro, corrupção, que a gente sabe que existe, mas os caras são organizados. Isso você tem que falar porque é brincadeira, né, meu? Direto do espaço mandaram o logotipo, né? Quem pode, pode. Vôlei, na primeira partida da semifinal entre Molico Osasco e Pinheiros, a equipe da capital surpreendeu e deu um presente de grego para uma das principais jogadoras do Osasco, que fez aniversário ontem. Veja só. O ginásio José Liberati, em Osasco, recebeu um bom público na noite desta terça-feira para a primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. O Molico, time da casa, recebia o Pinheiros. Até o goleiro Cássio, do Corinthians, estava na arquibancada. E não faltaram homenagens para a líbero Camila Bright, que completava 26 anos. Com a bola em jogo, o equilíbrio foi a marca da primeira parcial, mas o Pinheiros acabou abrindo vantagem no final. A aniversariante do dia até tentou, mas não conseguiu evitar a vitória das visitantes por 25-20. O segundo set teve mais alternância no domínio do jogo e as duas equipes acabaram chegando empatadas na reta final. Aproveitando-se dos erros do time da casa, o Pinheiros acabou fechando a parcial em 32-30 e abriu vantagem de 2-0 no placar. Já o terceiro set foi todo do Pinheiros. O último ponto do jogo foi o retrato do confronto. Por mais que tentasse, o Molico tinha muitas dificuldades para colocar a bola no chão. O time visitante foi muito consistente na defesa e mais eficiente no ataque. 25-22, 3-0 e boa vantagem na briga por uma vaga na grande final. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, desta vez no Clube Pinheiros. Em caso de vitória do Molico, um set extra, logo após a partida, definirá a equipe finalista. Tênis, em busca de uma vaguinha no ATP Finals, o espanhol Davi Ferrer e o canadense Milos Raonic estão apostando as fichas no Master 1000 de Paris. Mas, se depender dos tenistas que estão na frente deles no ranking, não será em 2014 que eles disputarão o torneio que reúne os 8 melhores do planeta. Todo mundo se deu bem nessa rodada. E aí, já escolheu os seus favoritos para ganhar o Troféu Mesa Redonda? Ainda não? Então acesse o site troféumesaredonda.com.br e vote, porque daqui a alguns dias vai acabar a votação para o público e aí será uma equipe de jornalistas de todo o Brasil que vai decidir entre os mais votados pelo público para cada posição quem deve ficar com o troféu. E mais uma vez, a Baltec e a Luxcolor estão conosco no Troféu Mesa Redonda fazendo uma festa incrível para vocês. A gente grava no dia 9 de dezembro e vai ao ar logo no domingo seguinte. Então, Baltec e Luxcolor, festa linda, Troféu Mesa
Mesa Redonda, 11ª edição. E fale conosco através do Twitter do programa, viu? O endereço é twitter.com/gazetesportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva. E se você perder, por acaso, alguma edição do programa, pode rever no nosso canal no YouTube. Endereço youtube.com/Gazeta Esportiva TV. Ó, quero aproveitar e mandar um beijão pro Madison Brito, pro Ricardo Becker e pra Lurdinha Santos, todos na audiência do Gazeta Esportiva. E acrescente aí nessa relação também o Marco Fernandes, também aqui no Twitter. Muito bem. E todos os dias, às 10h30 da manhã, você fica bem informado com o Super Esporte. Veja os destaques do programa desta quinta-feira. Olá, olá, Michele. Olá para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Amanhã, 10h30 da matina, tem o nosso Super Esporte. E o programa vai mostrar tudo sobre as semifinais de hoje da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã e também Santos e Cruzeiro no Mineirão. Tem ainda os preparativos do São Paulo para o duelo contra o Emelec amanhã pela Sul-Americana, as notícias também do Corinthians e Palmeiras e muito mais. É 10h30, é Super Esporte, eu espero por vocês. Hora de falar do Corinthians, que segue se preparando para entrar em campo no próximo sábado contra o Coritiba na Arena em Itaquera. E o Osmar Garrafa acompanhou mais um treino do Timão. Confira. 8 pontos separam o Corinthians do líder Cruzeiro. E num rápido exercício de memória, poderíamos colocar o Timão na briga pelo título só com pontos perdidos em casa. Veja, na derrota para o Figueirense se foram 3. Empates contra Bahia, Chapecoense e Botafogo tiraram do time de Mano Menezes mais 6. Total, 9 pontos. E se isso tivesse acontecido, hoje o Corinthians estaria na liderança com 1 ponto à frente da equipe mineira. Claro que o C não entra em campo. E agora é tarde para se lamentar. A gente sabe que a gente deixou a desejar nesse quesito. E o importante agora é não dar essa chance, né, mais para as equipes que estão lutando lá. A gente sabe que os jogos ainda vão ser mais difíceis contra as equipes que estão lutando contra o rebaixamento e vão ser jogos duríssimos. Mas a gente espera apagar essa estatística aí, né, que temos nesse Campeonato Brasileiro e não pecar mais nessa reta final, porque isso pode nos custar muito caro. Agora, a realidade do Timão é brigar por uma vaga no G4. O primeiro passo para atingir esse objetivo é o Coritiba em casa no próximo sábado. E mais uma vez, perder pontos para os chamados mais fracos desse campeonato não está nos planos. Mas todo cuidado com o Coxa nesse momento é pouco. A equipe do Coritiba tem jogadores rápidos, né? Jogadores que, como o Alex, que é um jogador que tem que ter uma atenção especial, né? Que em qualquer bola pode definir. E a gente sabe, né? Independente da posição que esteja qualquer time na tabela, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro tem mostrado aí durante o campeonato que não é um campeonato fácil, né? As equipes que estão embaixo, às vezes dá trabalho para as equipes que estão acima. Uma das armas do Timão para vencer o Coritiba é voltar a jogar na arena. E dessa vez, a esperança é de fazer valer o fator casa. E a equipe tem sido forte dentro de casa, se não me engano perdeu só um jogo. E a gente precisa mais do que nunca, né? Nesses últimos 4 jogos que teremos em casa, do apoio dele, da confiança, apoiar até o final, como eles apoiam sempre. Com certeza a gente vai conseguir os nossos objetivos e vai deixar o nosso torcedor mais feliz aí com essa classificação na Libertadores. Quanto ao time para sábado, o técnico Mano Menezes sabe que não vai poder contar com Fábio Santos, que está suspenso. O Wendel será novidade pela lateral esquerda. E essa não vai ser a única alteração do Corinthians para enfrentar o Coritiba. Petros deve ficar no banco de reservas. E Malcom aparece no ataque ao lado de Luciano e Romero. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Só uma pequena correção, Celso. Quando eu disse Romero, é Renato Augusto. Renato Augusto vai jogar mais enfiado, ficam os 3 homens de frente. Pelo menos ele treinou assim hoje. Tirou o Petros, né? E colocou o Malcom na frente. São jogadores que podem meter essas bolas aí, porque o Coritiba deve vir fechadinho. Não gosto muito dessa formação com o Renato Augusto mais enfiado. Eu acho que o Corinthians perde em 2 questões. Ele não é um atacante de ofício e é um jogador importante na armação. E o Corinthians tem encontrado muitas dificuldades para armar o jogo. E o Renato Augusto, ele tem papel importante nessa armação. Sobre o Corinthians, é um time muito irregular. Eu confesso que eu esperava muito mais do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. O começo até do campeonato foi bom, permaneceu ali no G4, dava sinais de que brigaria pelo título, e aí foi caindo de produção, perdendo pontos bobos para times da parte de baixo da tabela, e agora tem que correr atrás.
mas o Corinthians só depende dele. Faltam 7 jogos para terminar o campeonato. Quer dizer, eu acredito que se o Corinthians conseguir engrenar aí uma sequência de pelo menos 5 vitórias, garante vaga na Libertadores, que é o mínimo que esse time, pelo investimento que tem, pela estrutura que tem, pode oferecer ao seu torcedor. Tem 7 jogos, 4 desses 7 jogos na Arena, se a torcida não fizer nenhuma bobagem, como foi feito anteriormente, tirou o Corinthians do seu estádio, né? E veja bem, você lembrou, e a gente tem discutido isso muito sobre o Campeonato Brasileiro na campanha do Corinthians, esse exercício que a gente mostrou na reportagem, olha, são pontos extremamente naturais. Perdeu 6 pontos para Bahia, Chapecoense e Botafogo, porque empatou com essas 3 equipes em casa. E perdeu para o Figueirense. 2 partidas. Não, perdeu então, em casa e perdeu fora. Não, mas eu tô fazendo dentro de casa, tá? Para não se aprofundar muito, tá? Eu peguei aí 4 jogos em casa que eram jogos praticamente certos. Vencer o Figueirense era impossível? Não. Obrigação. 3 pontos. Não é? Você põe mais 3 na conta. Bahia, Chapecoense... São mais 2, mais 2... Ele perdeu mais 4 pontos porque ele empatou, né? Ficaram-se mais 4 pontos. E mais um empate com o Botafogo, sofreu gol no finalzinho. São 3. São 3 e 6? 2, 6, 9 pontos. 9 pontos. Põe na conta do Corinthians 9 pontos, ele vai para onde? Pois é. Para frente do Cruzeiro com 1 ponto a mais. Claro que o C não joga. É só para desenhar a bobagem que o Corinthians fez dentro do campeonato. Essa irregularidade. E o Corinthians, fora de casa, pegou pontos praticamente impossíveis. Ganhou de Internacional. Ganhou do Cruzeiro. Né? Só para parar, vamos só nesses 2 exemplos. Então o Corinthians foi muito irregular, como bem destacou o Celso, e agora chegou a hora. Esse time tem que dar uma resposta. Esse time tem que garantir uma vaga no G4 e olha, tomar cuidado, porque se G4 de repente vira G3, o Corinthians tem que pensar lá na frente. Então a situação é complicada, é não titubear. E o Curitiba vai ser jogo carne de pescoço, como disse o Anderson Martins. E o Garrafa fala em G3, só para esclarecer, porque caso o São Paulo conquiste a vaga na Copa Sul-Americana, né? Aí fica uma vaga a menos no G4 para a Libertadores América. Bom, só vou dar uma informação ligada ao Corinthians. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos anunciou agora há pouco a decisão do painel de doping reunido na semana passada para tratar do caso positivo do doping do nadador corintiano, ele é do Corinthians, Evandro Vinícius dos Santos Silva, no troféu José Finkel. Ele testou positivo no dia 3 de setembro, ganhou medalha de bronze nos 400 medley e o teste foi analisado lá em Montreal, no Canadá, e indicou a presença de esteroides. E na competição, o nadador do Corinthians ainda ficou em 5º lugar nos 200 medley, 6º nos 200 livres, 12º lugar nos 200 borboleta. E o painel de doping da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos decidiu pela suspensão por 2 anos, pena máxima para o atleta que declinou o direito da amostra B. Será difícil o Palmeiras estrear o Allianz Parque contra o Atlético Mineiro no próximo dia 8 de novembro. Isso porque, apesar de ter conseguido o laudo dos bombeiros, o Verdão ainda precisa de uma aprovação da Polícia Militar, que precisa fazer uma vistoria no estádio e que, por sua vez, só pode acontecer essa vistoria depois que a Prefeitura emitir um laudo de funcionamento da arena. O Palmeiras pediu agora à tarde à Federação Paulista a mudança do palco da partida com o Galo, como pede o Estatuto do Torcedor. Mas a realização do jogo é praticamente impossível, já que faltam esses documentos. Com isso, a inauguração da nova casa deve acontecer só no dia 20 de novembro contra o Sport. Enquanto isso, o Verdão segue treinando para enfrentar o Bahia no final de semana em uma partida que é encarada como decisão pelos palmeirenses. No Palmeiras, treino é como se fosse jogo. A bola é o prato de comida e às vezes aparecem divididas um pouco mais fortes, como esta de Diogo em Cristal. Isso acontece ali no treino, claro que não é maldade, o lance ali é do jogador mesmo chegar um pouco mais forte, mas é claro que não é maldade nenhuma. O Cristal deve estar fazendo um gelo ali, já passa, está pronta para outra. Cristaldo é um dos cotados para assumir a vaga do atacante Henrique, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Já o meia Valdívia, com um edema na região do abdômen, permanece como dúvida. O chileno voltou hoje ao gramado, mas apenas para uma rápida corridinha. Eu ainda não conversei com ele, já vi ele ali, vi que ele ainda não conseguiu treinar com a gente, mas ninguém passou nada ainda se ele joga ou não. Pra gente também nós estamos sem saber ainda. O adversário está na penúltima posição e o Verdão a 3 pontos da zona perigosa. Por isso o clima por aqui é de decisão. Pra gente todo jogo é uma decisão
E esse contra o Bahia nós vamos entrar mais forte do que entramos contra o Corinthians. Porque a gente sabe da importância que é os pontos. Que o próximo domingo seja o domingo da vitória. E a gente sabe que vai ser mais um jogo complicado, que a gente vai enfrentar o Bahia, sua torcida vai apoiar muito. Tem o Gilson do lado de lá que nos conhece também. Então a gente está ligado com isso também, sabe que o Gilson Kleina conhece bastante jogadores aqui. Então vamos fazer de tudo para conseguir vencer lá. Olha, Celso, a situação do Palmeiras é complicada ainda no campeonato, né? Os 2 últimos empates, que eram resultados até normais, mas da forma que acabaram acontecendo, complicaram a vida do Palmeiras, 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Tem Bahia, confronto direto lá na Boa Terra, lá em Salvador, então o bicho pega lá. E essa história de jogar na arena, olha, eu acho até melhor não estrear, porque, relembrando aqui, né, estrear na arena tem toda uma responsabilidade do jogo, a pressão, vide Corinthians contra Figueirense. Então vai saber em que situação o Palmeiras chega para a partida contra o Sport. Imagina o Palmeiras precisando demais da vitória e aí vai jogar na arena. Lógico, toda a mídia vai explorar a estreia, porque não pode perder. E o Palmeiras, quanto menos pressão nesse momento, melhor. Nem sei se é uma boa mexer com essa história de arena com o Palmeiras ainda nessa reta final de campeonato. Apesar da situação incômoda, acredito que com o bom trabalho do Dorival, com a reação do time dentro de campo, dá para o Palmeiras fugir do rebaixamento. Mas sinal amarelo para o Palmeiras, né? O alerta está ligado. O ideal seria um jogo festa, um amistoso, com uma grande equipe, traz uma equipe de fora para fazer a inauguração. Algo assim seria muito mais interessante. Pressão muito grande. Sobre o Palmeiras, é verdade, você lembrou bem, perdeu 2 pontos importantes no final, dos acréscimos para Cruzeiro, para Corinthians. E o curioso é que o Palmeiras jogou bem as 2 partidas. Quer dizer, quanto o Cruzeiro, nem tanto. O Cruzeiro apertou muito, poderia ter feito, se tivesse convertido em gols o que produziu no primeiro tempo, talvez até tivesse goleado. Mas o Palmeiras não foi mal. E contra o Corinthians jogou muito bem também. Então foram 2 castigos. Então fica o alento de que, se o Palmeiras continuar jogando assim, não vai cair. Quer dizer, eu acredito a falta de sorte, claro que tem também ali não é só acaso, tem a competência também para prender a bola, para evitar um gol assim, mas acho que foi muito mais falta de sorte do que necessariamente incompetência. E com o Valdívia em campo, o Valdívia tem feito a diferença. Eu acredito num Palmeiras permanecendo na elite e mais forte ainda para o ano que vem com esse estádio novo, uma das arenas mais bonitas do país, se não a mais bonita. E os laudos, Michele, os laudos demoram mesmo, até porque não estamos em época de Copa do Mundo. Em época de Copa do Mundo tudo é rapidinho. Tudo é rapidinho. Mas como não tem Copa do Mundo, o laudo demora muito, viu? Voltamos a falar da Copa do Brasil, num confronto cheio de rivalidade, que já teve as 2 equipes entre as melhores do futebol brasileiro. Flamengo e Atlético Mineiro fazem daqui a pouquinho, às 10 horas, mais um duelo que promete agitar o Maracanã. Veja como as equipes se prepararam. Flamengo e Atlético Mineiro já foram ao mesmo tempo 2 das principais potências do futebol brasileiro. Galo e Urubu chegaram até a fazer uma decisão do Brasileirão em 1980, quando, com a vitória na primeira partida por 1-0, o time de Reinaldo e companhia só precisava de um empate no Maracanã diante da equipe orquestrada por Zico para ser campeão. O Galo chegou a estar atrás no placar 2 vezes, mas sempre conseguiu igualar tudo novamente. Até que, faltando 8 minutos para o apito final, Nunes surpreendeu a todos e fez 3-2 para os cariocas. Primeiro título nacional do rubro-negro alcançado e a fama do Galo de freguês do Clube da Gávea começou. Na minha época, não era nem nascido ainda, né? Mas eu acho que essa história tem que terminar como terminou contra o Corinthians. A gente está focado nessa Copa do Brasil, que é um título inédito. Todo mundo sabe, todos os jogadores estão cientes da importância que é trazer esse título para esse clube. Daqui a pouco, às 10 horas, no Maracanã, um novo capítulo da rivalidade entre esses 2 clubes voltará a ser escrito, já que eles vão disputar a primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. É um clássico do futebol brasileiro, né? E clássico do futebol brasileiro você não quer perder de jeito nenhum. É um jogo bastante importante, sim. Acho que essa rivalidade de muito tempo para trás era mais forte, né? Eu acho, do que é hoje, mas ainda existe. Os 2 clubes estão com o discurso na ponta da língua sobre o que fazer dentro das 4 linhas para sair com a vaga na final. Primeiramente, eles vão ficar, eu acho que um pouco acuados, né? Até porque eles têm jogadores muito rápidos na frente para poder buscar o contra-ataque.
Mas nada se decide numa partida só, tem a partida lá também. A gente vai procurar fazer um bom jogo, buscar o resultado, né, por estar jogando em casa, para que a gente possa levar vantagem para lá. Não podemos errar diante do Flamengo, que é uma grande equipe, uma equipe de tradição, então vamos com tudo lá, bem postado, não dando espaço para a equipe do Flamengo jogar, porque vai ser um jogo difícil lá. Tenho certeza que vai ser um jogo difícil, a gente pode trazer um grande resultado de lá. O Flamengo está invicto há 10 anos em casa na Copa do Brasil. Já o Atlético Mineiro está acostumado a vencer jogos eliminatórios complicados desde quando ganhou a Libertadores do ano passado. Esses ingredientes devem fazer desse duelo mais uma partida eletrizante entre esses dois clubes. São duelos, né, históricos, Flamengo e Atlético. Me recordo muito daquela final de 1980, que o Flamengo venceu no Maracanã, ganhando o seu primeiro título brasileiro. Um jogo polêmico, com erro de arbitragem. Pensei. Né? Pois é. Tinha que colocar o Reit na foto de campeão, com todo o mérito. O Flamengo tinha um timaço, mas claro, o Reit, que é carioca e apitava na oportunidade pela Federação Goiana, foi escalado para apitar esse jogo, né? E só faltou pôr a camisa do Flamengo junto, mas tudo bem. Mas era um timaço. Não, sensacional, né? sensacional. Zico, Adílio, Andrade, Júnior, Leandro, Nunes. É memorável. Aliás, se você... Não é muito difícil lembrar a escalação inteira de memória. Era Raul. E o mesmo vale para o Atlético Mineiro, né? Pois é. Time sensacional, foram jogos empolgantes. Reinaldo em grande fase, atacante, Reinaldo, né? Brincadeira, né? A gente vê hoje deixa pra lá, vai. Pois é, dá uma saudade. Acho que isso é um sinal dos tempos. Acho que estamos envelhecendo. Tem uns caras aí, Celso, que jogam de imigrantes, sem dar nomes, que não passavam na porta dos grandes clubes aí. No máximo estariam envolvidos num evento como esse, alguns caras que jogam hoje em Flamengo e Atlético, só poderiam naquela época estar na arquibancada. Eu lembro que o Flamengo vestia a camisa desses times aí, O Flamengo ganhou esse título em 80, depois ganhou a Libertadores de 81 e disputou a final da Copa Intercontinental lá no Japão contra o Liverpool. Simplesmente detonou, fez 3-0 fora o baile, era a base da seleção brasileira, né? Enfim, era um timaço mesmo, dava gosto de ver um Flamengo inesquecível, um dos melhores times da história do futebol brasileiro. E o Maracanã, o verdadeiro Maracanã ali ao fundo, coisa de louco. Enfim... Você lembrou bem, são outros tempos. São outros tempos. Mas a expectativa ainda, é de um grande jogo. Não na altura daquele, mas fica essa expectativa aí da tradição de duas camisas muito grandes, né? Dois técnicos competentes, o Levir fazendo um ótimo trabalho. E ressalto aqui, porque o que a gente deu de pau no Vanderlei, o Vanderlei perdeu o foco. O Professor está fazendo um belíssimo trabalho. O time do Flamengo, eu vou falar para você uma coisa, hein? Eu achava que ia cair. Pelo amor de Deus, hein? Eu achava que ia cair. Era sério candidato ao rebaixamento. E o pessoal criticou quando colocaram o Luxemburgo lá. Falaram assim, não é técnico que vai fazer a diferença. O Luxemburgo tem o apelido de bobina, que é mais enrolado do que o bobino, Vanderlei. Mas o cara é bom, é um dos melhores, não tem nenhuma dúvida. O cara, quando quer trabalhar... Não tem pra ninguém, ele é sensacional. Estava numa fase ruim, mas está recuperando a fase. Tá numa fase boa agora. E é uma simpatia. Quando eu estava voltando de Teresópolis, encontrei com ele no aeroporto do Rio de Janeiro, batemos um papão. Gente boa demais da conta. Muito bom. No outro duelo da semifinal, o Cruzeiro aposta no apoio da torcida que deve lotar o Mineirão para enfrentar o Santos. O Cruzeiro fez nesta terça-feira o último treino antes da partida de logo mais às 10 da noite contra o Santos no Mineirão pela semifinal da Copa do Brasil. Marcelo Moreno, com dores na coxa, foi relacionado, mas é dúvida. Júlio Batista pode acabar ficando com a vaga no comando do ataque e o tempo afastado dos gramados por conta de uma lesão não deve ser problema caso seja titular. É normal que eu fiquei um período de tempo parado, mas eu me posicionando bem e ajudando meus companheiros, com certeza eu vou ajudar não só ali dentro de campo, mas fazendo com que os jogadores se posicionem melhor, fazendo com que um incentivo ou uma chamada de atenção para que o time possa responder melhor. Acho que tudo isso é muito válido. Cruzeiro e Santos enfrentaram